Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Vamos continuar o nosso papo com Arthur Lima, fundador e CEO da AfroSaúde, empresa de tecnologia que desenvolve soluções em saúde com atenção especial à população negra. Arthur, muitos desconhecem que a população negra vivencia especificidades que exigem um atendimento de saúde mais atencioso. Criar uma plataforma de atendimento que conecta profissionais negros a pacientes negros, pessoas cis e LGBTQIA+, é um privilégio ou é uma necessidade? É uma pergunta provocativa essa, hein? Engraçado que no primeiro pitch da AfroSaúde que eu fui apresentar aqui em Salvador, tinha um cara da banca que falou que a gente segregava. Enfim, então foi muito jogo de cintura para falar a ele que não é segregação, né? E nem é estratégia de igualdade, é estratégia de equidade. E nesse caso, se eu pensar em soluções para a população negra, população LGBT, pessoas com deficiência na saúde, são pessoas que têm menos. Porque cada grupo populacional tem uma demanda específica de saúde. Então, é essa a resposta que eu acabo dando quando fazem essa pergunta, se ter uma solução para a população negra é dar privilégios ou, enfim. Primeiro, que é o poder da escolha, e segundo, que é estratégia que é direcionada para quem tem demandas específicas. Super esclarecedor. Eu acho que é uma pergunta que muita gente tem na cabeça, tem medo de falar, né? E é muito bom ter um esclarecimento mais baseado aí numa visão talvez mais realista. E quais os principais desafios que vocês enfrentaram para empreender em health techs? Me tem essa curiosidade, porque obviamente é um mercado novo, mas que está crescendo demais. É uma ideia diferente que vocês trazem para a mesa. O que vocês enfrentaram de desafio aí, que eu queria entender? Acho que no início teve uma coisa muito relacionada ao entendimento do produto, da proposta. A pauta de diversidade ainda era incipiente em 2019. Então, foi um desafio, muito por conta dessas questões de entendimento. E aí a gente veio se esbarrar na questão do dinheiro e como é que a gente contornava aquilo, foi o que eu falei mais cedo no nosso papo. E tem uma coisa que me incomoda ainda até hoje, que é a pouca diversidade no ecossistema, pensando em negócios, mas também pensando em pessoas, né? A gente sempre fala isso. A cara de uma health... Nós não somos a cara do que os repostes de health tech dizem, que é um homem branco sudestino que fez Total. MBA na Harvard Business, Sei. etc., Unicamp. Então, nós somos de Salvador, nós somos do Nordeste, nós somos um casal LGBTQIA+, dois homens negros, mas extremamente qualificados para tal, e isso acaba sendo uma barreira, né? Hoje bem menos, mas ainda existe, então as pessoas ainda se chocam quando veem pessoas como nós, como eu falando de saúde com tanta propriedade, e como o Igor, que é o responsável pela parte de negócios, falando com tanta propriedade, ainda é um choque em alguns lugares, e essa pouca diversidade no ecossistema ainda é algo que me incomoda muito, que eu já até fiz algumas provocações no LinkedIn, eu fiz um post que foi extremamente polêmico, inclusive, uma vez, justamente falando sobre as questões dos CEOs e etc., e é sempre o mesmo perfil. E essa pouca diversidade é um problema. E eu acho que um dos caminhos, sem dúvida, é a informação. Eu acho que existe a ignorância, né? Em boa parte, eu diria, por falta de informação. E eu acho que casos como esse que a gente está fazendo hoje, de trazer mais a informação à tona, para que exista um entendimento melhor, eu acho que faz um bem fenomenal para todos, né? E aí eu tenho uma dessas, talvez dessas perguntas que as pessoas têm até um pouco de receio para abordar, eu até pergunto para você, porque muito se desconhece das diferenças, né? Então, existem demandas de saúde da população negra que são prevalentes por motivos diversos, seja predisposição genética, por fatores socioeconômicos. Quais são as doenças ou necessidades que mais atingem os pacientes negros? Isso é uma verdade, Arthur? Ou é uma lenda, é um mito? Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida de fato. Pois é, mas observe que assim como mulheres têm problemas específicos, homens problemas específicos, cisgêneros, homens trans, mulheres trans, cisgêneros, enfim. A população negra também tem problemas que são bem pertinentes. Tem um fator genético, acho que todo mundo geralmente conhece, a anemia falciforme,
pensando mais em genética, tem esse lugar, mas, de novo, as questões de saúde da população negra estão muito relacionadas à condição de vida, à qualidade de vida e condição socioeconômica. Então, quando a gente junta o quesito acesso a serviços, acesso à informação, demos o exemplo da Covid, insegurança alimentar, e aí nós temos a população negra nesse lugar do maior risco para hipertensão, e aí aumenta o nível de riscos para as complicações da hipertensão, das doenças cardiovasculares, da diabetes, e aí as suas complicações. Os transtornos mentais, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, inclusive, que mostra que o perfil de maior risco de morrer por suicídio é um homem negro jovem entre 10 e 19 anos, se eu não me engano, e aí que esse risco chega a ser um pouco maior do que 15% quando comparado a um homem branco, e aí o Ministério da Saúde traz as questões estruturais como fatores responsáveis, e aí quando a gente pensa em doenças, de novo, não vamos falar de doenças da população negra, não sou doente porque sou negro, mas são as condições que me rodeiam que podem aumentar o risco para que eu tenha determinadas doenças. De genética eu consigo lembrar, e é algo que é muito mais presente, é de fato a anemia falciforme. Interessante. Mas isso eu acho que já derruba um mito, né, Arthur? Apesar que não é assim, absurdo, mas sim, existem doenças que prevalecem na população negra, e é um fato, né? E isso já justifica, talvez, um atendimento mais personalizado. Eu, médico, ter informação da pessoa que eu estou tratando, da sua raça, me ajudaria, né, a ser talvez muito mais assertivo na minha conduta. Por isso que a gente volta àquela primeira pergunta, né, raça e cor, tal, na ficha. É importante, é mais um dado que alimenta, mais uma informação que alimentaria um diagnóstico talvez mais certeiro, né? E Sim, Arthur, sim. fala, desculpa. E a questão da saúde da população negra passa por muitos mitos, né? E aí, de novo, eu volto para a questão da história do período da escravização, por exemplo, de quando as mulheres negras eram violentadas, e aí surgiu aquele mito de que pessoas negras são mais fortes, são mais resistentes, porque a venda dos escravizados era baseado no porte físico, nos dentes, e aí, quando a gente atravessa a história, tem um mito de que pessoas negras são mais resistentes à dor. Tem uma pesquisa na odontologia que faz esse comparativo da conduta do profissional frente a um paciente negro, frente a um paciente branco. E aí, profissionais ofertaram procedimentos mais invasivos, por exemplo, e menos anestesia para pacientes negros e procedimentos menos invasivos e uma quantidade adequada de anestesia para pacientes brancos. Tem esse mito que permeia a saúde. Tem o mito da espessura da pele, tem a pele mais espessa. Essa questão da dor reflete muito na questão da violência obstétrica, que é mais sofrida por mulheres negras. Tem uma tese de doutorado que fala sobre que é a cor da dor e iniquidades raciais no atendimento obstétrico, que fala isso e traz isso de maneira muito forte. Então, não são coisas tiradas da cabeça das pessoas negras, mas sim que tem uma corroboração científica baseada em fatos históricos. Então, são muitos mitos que são importantes serem quebrados, e esses mitos acabam sendo transmitidos nas formações em saúde, em forma ou não de vieses implícitos. É fato. Arthur, indo para a AfroSaúde de novo, né? Vocês atendem, pelo que eu entendi, várias áreas de saúde. Você podia falar um pouco melhor quais são as áreas de saúde que podem fazer parte da AfroSaúde e o que tem sido mais utilizado e por quê? Hoje, profissionais como psicólogos, nutricionistas, dentistas, médicos, terapeutas ocupacionais, fono, enfermeiros podem fazer parte da AfroSaúde, mas desde quando a gente estava validando a ideia, a demanda sempre foi muito alta para profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, Ainda mais com a Covid, né? A ainda Covid, mais depois da é, pandemia. é. Então, isso acaba se refletindo também nas consultas e nos atendimentos que a gente acaba disponibilizando na plataforma. A gente tem aí, em um pouco mais de um ano, chegando quase 3.000 consultas, mas é muito nesse lugar da saúde mental. E aí a gente entendeu que era também uma demanda do mercado empresarial desenvolver soluções para a saúde mental, como muitas healthtechs desenvolvem, mas não desenvolvem com o corte da diversidade. E foi aí que a gente lançou o programa B2B, pensando no benefício que as empresas podem oportunizar para grupos de diversidade dentro das empresas.
visto que saúde mental é um fator determinante no momento da retenção de talentos. E aí, se a empresa oferece um Olha que benefício, interessante esse link, hein? se a empresa oferece um benefício que é condizente com a necessidade daquela pessoa, daquele grupo de diversidade, é um benefício que talvez contribua muito para que aquela pessoa fique, porque ela vai conseguir se cuidar, vai conseguir, enfim, entender suas questões, a partir de uma plataforma e de um profissional que a compreende. O benefício para o paciente está super claro. E qual que seria a vantagem para o profissional que se cadastra na sua plataforma? Qual que ele tem de vantagem? Então, o profissional ele tem como muita vantagem, são profissionais autônomos, né? E aí volta para aquela coisa da graduação, não formar um profissional de saúde com cabeça empreendedora. Então, a gente tem uma plataforma que ajuda muito na gestão do dia a dia do trabalho, manejar horários, controle financeiro, telemedicina, o próprio prontuário eletrônico que com tudo criptografado, tudo seguro que reúne tudo em um lugar só para o profissional fazer esse atendimento, mas com esse recorte, porque a gente percebeu que os profissionais queriam atender mais pessoas negras, mas essas pessoas não chegavam a eles. Então, quando a gente reúne todo mundo em um lugar só, aumenta essas chances e aumenta essas possibilidades, por exemplo, de que e acontece, do profissional que está em Salvador atender um paciente que é de Roraima, que é de São Paulo, que é do sul do país, enfim. Tem essa vantagem. A gente coloca os nossos profissionais como porta-vozes especialistas na nossa parceria de conteúdos com o Portal de Drauzio. E também essa é quase a possibilidade, né, de quando a gente fecha um programa com a empresa, a gente também busca na nossa rede esse profissional para contratar. Que legal. Quer dizer, é um canal super vasto para um profissional e nacional, né? É um canal aberto nacionalmente. E para fechar esse ciclo, porque eu já falei da empresa, perguntei do profissional, agora, obviamente, vou ter que perguntar para o paciente, né? Qual que é a vantagem para os pacientes que buscam os profissionais através da sua plataforma, da AfroSaúde? A gente preza muito pela questão da diversidade dentro da diversidade. E o que é isso? Pensando em gênero, profissionais LGBTs, questões regionais, então a gente consegue reunir isso na medida de que esses profissionais estão disponíveis. E às vezes a pessoa não consegue essa possibilidade de match, o paciente. Preço é uma questão importante, a gente não coloca preço no serviço do profissional, tem um valor mínimo, mas acaba que os preços são mais acessíveis, principalmente quando a gente fala de terapia, consulta médica especializada, e propósitos de comunidade, que isso a AfroSaúde tem muito forte, né? São profissionais que têm a capacidade e a qualificação técnica de atender questões específicas da população negra. É uma psiquiatra que sabe sobre saúde mental da população negra, é uma psicóloga que entende sobre relações raciais de gênero, é um nutricionista que consegue entender a parte de anemia falciforme relacionada com a questão social, que é importante quando a gente fala de saúde. Então, os nossos profissionais têm esse olhar sensível quando vão cuidar. Teve um paciente que fez um elogio à psiquiatra no Twitter, que rendeu uma matéria no Estadão, justamente porque ele Caramba, falou que da legal. forma, da É. forma de comunicação da médica, psiquiatra, de como ela acolheu, de como ela entendeu e como é que ela conseguiu citar Mano Brown, Racionais e Djonga dentro da consulta psiquiátrica. Então Demais. tem esse Sim. lugar que é importante. E aí, quando eu volto, quando eu digo que a comunicação, a empatia pode ser uma coisa romantizada e subjetiva, mas ela reflete diretamente na orientação que eu dou para o meu paciente, na adesão de um medicamento, no entendimento de que ele precisa tomar tal remédio, de que ele precisa melhorar a qualidade de vida. Então, acaba tendo uma fluidez aí na comunicação É, paciente-profissional. deve gerar uma empatia, né, que é o que você falou, contribui para adesão, contribui para o engajamento do paciente, né? Porque se você também não tem empatia numa consulta, quer dizer, você sai de lá com uma sensação de frieza, de não entendimento, que, imagino eu, deve levar a patamares de adesão e engajamento muito mais baixos do que você Sim, está sim, comentando, né? Super justamente. interessante. Super interessante. E eu fiquei sabendo que vocês também têm profissionais que até atendem Libras. É fato isso? Isso, a gente começou a fazer um mapeamento, a gente colocou um filtro no cadastro do profissional de pessoas que atendem por Libras, porque essa questão da acessibilidade mesmo, os cursos não pensam. Recentemente a gente fez a parceria com a empresa chamada Libras Mais,
E ela fez uma jornada de 7 dias para profissionais de saúde, Libras para profissionais de saúde. Foi bem legal e a gente teve um retorno muito positivo. E aí, no próprio filtro de busca de profissionais, o paciente pode buscar por alguém que atende por Libras. Fantástico, cara, fantástico. Arthur, o papo tá muito bom. Felizmente, eu já tenho que fechar com uma última pergunta aqui, mais uma curiosidade minha, que é o que que o Arthur pretende fazer aí nos próximos meses, anos, para continuar sendo esse protagonista que você está sendo na transformação do mercado de saúde do Brasil? Eu e o Igor, a gente está cada vez mais inserindo a AfroSaúde como forma, como uma solução para o ambiente empresarial. Então, em 2022 fizemos alguns testes, em 2023 a gente vai chegar com muito mais força nesse sentido, e fortalecendo as iniciativas que a gente tem de programas voltados para ESG e diversidade, e a gente vai reformular algumas coisinhas aí do produto B2C, pensando na jornada dos pacientes, né? Então é algo que eu não posso falar muito agora. Conversamos com Arthur Lima, fundador e CEO da Health Tech AfroSaúde, empresa de tecnologia que desenvolve soluções em saúde com atenção especial à população negra. Arthur, muito obrigado por participar do nosso podcast, uma conversa excepcional. Te desejo todo o sucesso do mundo. Acho que tem um vasto caminho para vocês, não tenho nem dúvida. Continuarem crescendo, ganhando escala e ajudando a nossa população brasileira aqui, que precisa, tem muita carência, sim, no quesito de atendimento. Obrigado, até a próxima.